Canta. Olha que linda essa parte. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei. a ti eu canto. Glória, aleluia, 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 Vamos fazer assim, irmãos. No versículo 14, o padre, com todos os homens da igreja, proclamando. Versículo 15, o 15, as irmãs, as mulheres. 16, os homens. 17, e assim até o final. Amém? O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Versículo 14. Tendo chamado de novo a turma, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: Ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, Adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés. purifica o teu coração. Por quê? O lugar santo é, teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que é. Igreja, Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. santo em todo o tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. oh glória. Nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona te consertar. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno, qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali? E ali
todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse um grande dia, como estão tuas vestes? Eu quero ver esta igreja. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Vem, Jesus, vem buscar a tua igreja, Senhor. A Trombeta tocou, E agora quem ficou vai procurar aqueles. que criticou. O pastor O pastor subiu e as irmãs, e as irmãs também. as crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Oh, glória! Vão procurar nas igrejas, Eita, aleluia! mas não vão encontrar. Onde? Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia. E saiu a notícia Oh, glória! Que o mundo Oh, não glória! acreditou. Aleluia! Agora, igreja. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Quem entra no céu? Lindo. Pra morar lá em Sião. Só entra no céu Quem aqui for fiel, vigiai e orai, o noivo logo vem. Amém. Diga obrigado, Jesus. Levante sua mão direita. Levante sua mão direita e diga assim: seja fiel até a morte, Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. e eu te darei a coroa da vida. É Jesus falando para você. Seja fiel até a morte, Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. e eu te darei a coroa da vida. Amém. 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 Glória a Jesus. Sentados, amados. De pé. Sentados, amados. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, voltando só um pouco ao que estava falando, muitos irmãos me perguntam: reverendo, padre, quando é que eu sei que é Deus? Quando eu devo falar sim? Quando eu devo falar não? Quando eu devo tomar tal atitude? Quando eu não devo tomar a tal atitude? Quando eu devo tomar essa decisão ou não tomar essa decisão? Então, irmãos, voltamos à palavra do Senhor na carta aos Gálatas, capítulo 5. Quando você sente paz, guarde isso. O único que pode dar paz a você é o Espírito Santo. O ser humano não pode dar paz a você. O maligno, o diabo, ele não pode dar paz, porque ele não tem paz. E o ser humano é confuso. Às vezes você está passando por uma prova, por uma situação, e você fala para um amigo, ele dá uma resposta para você: faça. Mas você tem outro amigo, grande amigo, você conta a mesma história para este outro amigo, e ele diz: não faça. O ser humano é confuso, mas quando a revelação vem do Espírito Santo, então tome a atitude. Quando você sente paz, porque um dos frutos do Espírito Santo, são 9, um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Somente o Espírito Santo pode dar paz. Mesmo que quando você vá tomar uma decisão que vai mudar radicalmente a sua vida.
Na minha vida, eu tomei uma decisão, vocês sabem, né? Tomei uma decisão que mudou drasticamente, mas radicalmente a minha vida. Mas por que eu tomei essa decisão? Depois de muito orar. Não foi com falta de oração, não. Alguns dizem, ele foi precipitado, ele não deveria. Peraí, calma aí. Eu orei ao Espírito Santo. Quando eu tomei a decisão, eu estava em paz. Sofrendo, claro. Como ser humano, estava sofrendo. Claro. Eu não posso apagar da minha vida 18 anos da minha vida. Não existe isso. Você apagar 18 anos da vida. Não existe. Esses 18 anos da minha vida vão continuar comigo até o final da minha vida. É difícil. Mas eu estava em paz quando eu fui tomar a decisão, depois de muito orar ao Espírito Santo. Por quê? Porque antes eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Eu estava angustiado, deprimido, tomando remédio fortíssimo para dormir, que eu não conseguia mais dormir. E Deus não quer que o seu filho fique no sofrimento desse. Como eu poderia chegar aqui no altar, falar de alegria para vocês, falar de vida alegre, feliz, se eu não estava feliz? Se eu não estava alegre? Se eu estava, quando eu saía daqui, irmãos, chegava em casa, tomava um monte de remédio para poder dormir, e nem conseguia dormir muitas vezes. No outro dia parecia um zumbi. Eu não estava feliz. Quando eu tomei a decisão no Espírito Santo. Eu estava em paz. A minha alma estava em paz. Se eu fosse pela motivação humana, inspiração humana, eu nunca teria tomado essa decisão. Por quê? Porque, irmãos, olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Eu tinha uma igreja linda. Lá na cidade de Salto, por exemplo, na paróquia onde eu estive lá, a igreja matriz, eu acho que dava 3 ou 4 vezes o tamanho deste salão aqui. Uma igreja linda. Eu tinha um bom salário. Eu tinha carro, que a paróquia me oferecia. Tinha casa paroquial, não pagava aluguel. Tinha plano de saúde, tinha tudo. Tudo. Mas não era feliz. Não é isso que faz o ser humano feliz. A minha alma estava sofrendo. O meu espírito estava sofrendo. Então, às vezes eu fico triste quando alguém vem e fala assim: quando o Senhor vai voltar? Ou quando... Não é essa a pergunta que se deve fazer ao ser humano. A pergunta que deve se fazer ao ser humano é a seguinte: você está feliz? Se você está feliz, eu estou feliz também. Porque Paulo nos ensina que nós choramos com aqueles que choram e nos alegramos com aqueles que estão alegres. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Enfim, voltando aqui à palavra do Senhor, é continuação, irmãos. Vejam que aqui é uma segunda narração da criação. Se vocês prestarem atenção, queridos, no capítulo 1, veio a primeira, Moisés escreveu o livro do Êxodo, também o Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés quem escreveu. No capítulo 1 do Gênesis, ele escreveu que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Claro que Deus, ele não está sujeito, Deus não usa relógio, Deus não usa calendário. Alguém fala assim: ô reverendo, mas Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Quando Moisés escreveu assim, ele escreveu para nos mostrar que Deus criou todas as coisas de maneira organizada, cheio de carinho, cheio de amor e de misericórdia. E no último dia, o 7º dia, o sábado, ele descansou. Hoje, no capítulo 2, nós temos a segunda narração, mais curta, do livro do Gênesis da criação. Mas é interessante, irmãos, essa segunda narração da criação, depois em casa, leiam novamente o capítulo 1 e o capítulo 2. Nessa segunda narração, Deus criou o homem e soprou nas narinas do homem. Deus deu um sopro de vida ao homem. Este sopro de vida, irmãos, na hora que eu fui gerado no ventre da minha mãe, quando você foi gerado no ventre de sua mãe, naquele momento, Deus, ele soprou sobre mim e sobre você, nas minhas narinas e na sua. Quando Deus soprou, ele me deu o sopro da vida. Ele me deu o sopro da vida, ele deu a você o sopro da vida, que é o Espírito,
que é a alma. Nós temos a matéria, o corpo, e temos o espírito, o nosso ser espiritual, a nossa alma espiritual. A Bíblia nos ensina, no capítulo 9 do livro do Eclesiastes, que um dia, este sopro de Deus, imaginem, irmãos, ele sopra. Esta é a vida, é o sopro da vida, é o espírito, a alma espiritual que nós recebemos de Deus. No dia da minha morte, da sua morte, este corpo aí, vai voltar para o pó da terra, esperando a ressurreição que vai acontecer quando Jesus voltar uma segunda vez. Este sopro da vida que Deus me deu e deu a você também, que é o meu espírito, o seu espírito, volta para Deus. Mas este espírito não pode voltar para Deus impuro, cheio de pecados. Por isso, olha para a cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, para que pelo seu sangue Ele purificasse a minha alma e a sua alma, para que quando o Senhor me chamar, quando o Senhor chamar você, o meu corpo vai para o pó da terra, voltar ao pó, mas esse sopro que veio de Deus, volta para Deus, mas ele não pode voltar impuro. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos purificar. Por isso que para nós a cruz é sinal de vitória, é sinal de redenção, de salvação, meu irmão. Quando você faz o sinal da cruz, por isso que eu insisto, abra a mão, faça o sinal da cruz inteiro. Quando você faz esse santo sinal, o que você está proclamando? Que na cruz, o Senhor Jesus, Ele pagou, Ele lavou todos os seus pecados, todos os meus pecados. E agora eu posso voltar para meu Deus. Quando Ele me chamar, eu posso subir. Quando Ele chamar você, você pode subir. Amém, igreja? Vejam o que o Salvador fez por você, meu irmão. Veja o que Jesus fez por você, minha irmã. Ninguém faria ou fará ou fez o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ninguém, absolutamente ninguém. Amém? Diz a Bíblia que Deus falou para o primeiro homem e a primeira mulher: vocês não podem tocar no fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Por quê? Deus colocou um limite. Todos nós temos um limite, irmãos. A Bíblia diz que o mar tem um limite. Quando acontece um tsunami, por exemplo, a destruição, a desgraça, quantas mortes? Por quê? Porque o mar avançou do seu limite. Tudo que avança, irmãos, a Bíblia diz que Deus colocou o limite para tudo na face da terra. Quando o ser humano ou a natureza vai além do seu limite, acontece a destruição. Quando o ser humano vai além do seu limite, acontece a destruição. Quer um exemplo? Você não pode tocar bebida alcoólica, porque se você tomar a bebida alcoólica, pode ser isso aqui. Você vai ficar fora de si. Você vai fazer coisas, você vai falar coisas, que você vai se destruir, e vai destruir as pessoas que você ama. Este é o limite. O meu limite qual é? Não posso tocar no álcool, não posso. Este é o meu limite. Se você avança no limite, aí o diabo vem fazer uma destruição na sua vida, meu amado, minha amada. Como por exemplo, você sabe o seu limite. Você é um homem casado, ou uma mulher casada, e convidam você para uma festa de despedida de solteiro, que um cristão jamais deveria fazer. Por quê? Porque na festa de despedida de solteiro, geralmente, orgia. É orgia. Como, por exemplo, um rapaz ou uma moça, porque as mulheres também fazem, infelizmente, como na véspera ou na semana que antecede um momento tão lindo de se aproximar do altar, de um prometer ao outro fidelidade para toda a vida. Mas como ele ou ela vai prometer amor e fidelidade para toda a vida, se há 24 horas atrás estava numa orgia,
despedida de solteiro. Pensa um pouco, irmão. Pensa um pouco, irmã. A Bíblia diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Se eu vou numa festa, por exemplo, assim, eu vou cair. Não, eu não fiz nada, mas você estava lá. É como alguém que entra no chiqueiro. Não precisa cair no meio do lamaçal para sair fedido, sujo. Basta você entrar no chiqueiro. Quando você sai, faz a experiência. Cheira a tua roupa. O mau cheiro vai ficar impregnado na tua roupa, mesmo só entrando naquele lugar. Estou falando isso não porque sou moralista. Não. Meus sermões nunca são moralistas. Não, para com isso. É porque eu me preocupo com a salvação de vocês, como me preocupo com a minha salvação. Imagina se naquele momento em que você avança o seu limite, imagina, naquele momento, Jesus te chama. E aí? O teu corpo vai para o pó, ok? E a tua alma? E o teu espírito? Vai para onde? Vai se encontrar com quem? Pensa nisso. Toda vez que você for fazer algo que você sabe que não é agradável aos olhos de Deus, pensa nisso. Neste exato momento, pode acontecer algo aqui e eu morrer. Rapidamente, sabe como eu voltei para a igreja? Eu não era de igreja. Bem rapidamente mesmo, porque ainda tenho a explicação do Evangelho. Um dia, eu estava voltando do Recife. Minha mãe mora em Limoeiro, que fica a 60 quilômetros da capital, Recife. E eu estava voltando na madrugada do domingo para a segunda com os meus amigos. Nós éramos 4 pessoas. O meu amigo estava dirigindo, eu estava aqui do lado dele e 2 no banco de trás. Era madrugada. Nós não estávamos bêbados, mas estávamos bem altos, né? Então o que acontece? Havia chovido e o asfalto estava muito escorregadio. E o carro rodopiou e ficou parado no meio da pista, assim, atravessado na pista. Nisso vinha um caminhão. E o caminhão, o rapaz lá, o motorista do caminhão, começou a buzinar. E o meu amigo aqui tentando ligar o carro, e o carro não funcionava. E eu estava desse lado, vindo o caminhão, vendo o caminhão se aproximando. Então o motorista do caminhão começou a frear o caminhão. Mas devido ao óleo na rodovia, no asfalto, ele não conseguia segurar o caminhão. Irmãos, o caminhão com certeza ia passar por cima do nosso carro. Nós íamos morrer, com certeza. Quando ele estava bem perto, ele buzinando e a gente gritando: liga esse carro, sai, liga o carro. Ele conseguiu ligar o carro e foi para o outro lado, saiu. E o caminhão passou. Quando ele parou, no acostamento lá, aquele silêncio. Ninguém falava com ninguém. Bem assim, como está a igreja agora. Agora eu não sei eles. Eu comecei a pensar na minha vida. Eu comecei a pensar: agora eu poderia estar morto. Aquele caminhão poderia ter passado por cima de mim. Eu poderia estar agora morto. E eu comecei a questionar a minha vida. Eu não questiono a vida dos outros, não. Eu questiono a minha vida. Se eu tivesse morrido naquele momento, onde estaria a minha alma agora? Como eu iria me apresentar diante do tribunal de Jesus? Bêbado? Há muito tempo que não recebia Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bíblia, eu ganhei uma Bíblia na minha primeira comunhão. Eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca. Ela estava jogada dentro de uma gaveta. Como eu iria me apresentar diante do juiz, que é Jesus? Entende, irmãos? A partir daquele dia, eu comecei a questionar a minha vida. Foi aí que eu voltei para a igreja. Voltei para a igreja. Eu quis voltar para Deus. Volta para Deus. Todos nós temos um limite. Não confie nas suas forças. Alguns dizem assim: não, quando eu quiser eu paro. Não para. Isso é orgulho. Jesus, ele diz no Evangelho de João 16: sem mim
vocês não podem fazer nada. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Num dia que eu quiser parar de adulterar, eu vou parar. Não para. Sabe por quê? O pecado é doce. A Bíblia diz isso. O pecado ele é doce no início, mas no final ele é amargo como um fel. Quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Não para. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Jesus pode fazer você parar. Jesus pode mudar a tua vida. Te humilha diante dele. Daqui a pouco ele vai estar aqui no altar. Você vai se ajoelhar diante dele, vai chorar diante dele e vai dizer: Jesus, eu não consigo, sozinho eu não consigo, mas com o teu poder, Jesus, este nó vai ser desatado pelas mãos de Maria. Amém, igreja? E no evangelho, rapidamente, esse evangelho é muito profundo. Jesus, ele é questionado pelos fariseus, não é? Qual é o evangelho mesmo, irmãos? Marcos. Irmãos, preste atenção, até quem está mexendo no celular. Veja, para o judeu, ele não podia comer certos alimentos. Quer um exemplo? Levítico capítulo 11. O judeu não podia comer carne de porco, não podia comer carne de camelo, não podia comer carne de coelho, lebre, alguns tipos de peixes, alguns tipos de aves, ele não podia tocar, era proibido, era impuro. Para o judeu, o que tornava o ser humano impuro era o que ele comia. Por exemplo, se um judeu comesse porco, ele ficava impuro. O judeu guardava tudo isso, mas o judeu não se preocupava com o coração, se preocupava com os alimentos, mas não se preocupava com o coração, com o espírito. No evangelho de hoje, Jesus diz: parem com isso. O que mata o homem não é o que entra, não é carne de porco, carne de camelo, carne de lebre ou de coelho. Se você come a carne de porco, o que vai acontecer? Vai para o estômago e você vai eliminar. Todo mundo aqui faz o número 2, ou não faz? Todo mundo, né? Tem gente que fala: não, eu não. Então, vai explodir, né? É igual a Dona Redonda lá na novela. Todo mundo. Isso é natural, irmãos. Você come, o corpo vai absorver os nutrientes e, é claro, naturalmente o corpo vai expelir aquilo que não é bom, aquilo que não é necessário. Isso é natural. É isso que Jesus diz. Olha como Jesus é claro, irmãos. Olha como ele é claro. Ele diz: olha, vocês vão comer, depois o próprio corpo vai expelir. Então ele diz: o que mata o ser humano, o que torna o ser humano impuro, não é o que o ser humano come, não é carne de porco, não. O que mata o homem é o que sai de dentro, irmão. É uma palavra que você fala, é uma atitude que você tem, porque Jesus diz: olha, é do coração do ser humano que sai o adultério, a prostituição, furto, blasfêmia, loucura, avareza, malícia, inveja. É de dentro. Por isso que ele diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É de dentro, irmão. Para nós cristãos não tem mais lei do puro e do impuro. Esses dias me perguntaram: padre, eu posso comer carne de porco? Eu lembrei dessa passagem, exatamente essa passagem. Quando alguém perguntar a você, lembra dessa passagem. Jesus diz: todos os alimentos são puros, tudo é criação de Deus. O que mata o homem não é o que entra, é o que sai do coração. O único alimento, presta atenção, terminando o sermão, o único alimento que você não pode tocar, presta atenção, irmão, irmã, presta atenção. O único alimento que você não pode tocar, isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. O alimento que você não pode tocar é aquele alimento que foi consagrado aos ídolos. Reverendo, o que é isso? Eu explico. O que é um ídolo? Ídolo é um Deus falso. É algo que é cultuado como se fosse Deus, mas é um ídolo.
Por que eu não posso comer um alimento que é entregue, ofertado, consagrado a um ídolo? Aí vem um problema. São Paulo diz, isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Ele diz que atrás do ídolo existe um demônio. Aí está o problema. São Paulo diz que o ídolo, ele mesmo é um nada. Mas o problema é que quando a pessoa faz uma oferenda ao ídolo, está fazendo uma oferenda, na verdade, ao demônio. Um exemplo. Não quero aqui de maneira alguma ofender ninguém, se tem algum irmão ou irmã, amigo ou amiga que está nos vendo, que é de uma doutrina espírita. Não quero que se ofendam de maneira alguma, mas eu preciso falar porque a verdade liberta. E é a palavra de Deus. Eu não posso me omitir. Uma pessoa que faz uma oferenda a um orixá. O que é um orixá? É um deus africano. Mas nós sabemos que não temos deuses. Nós adoramos o Deus vivo, o grande Jeová, o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Quando uma pessoa faz uma oferenda a um espírito, a um orixá, o que seja, na verdade, atrás do ídolo tem um demônio. A pessoa faz aquela oferenda, e a Bíblia diz que tudo que é entregue ao demônio, o demônio se apossa daquilo, ele toma posse, ele acredita que é dele, porque entregaram para ele. Um exemplo, você vai numa festa das crianças, dia 12, olha, em tal lugar vai ter uma festa para as crianças, festa de Cosme e Damião, que seja. Mas lá, na verdade, são invocados orixás, espíritos. Isso é perigoso. Aí a criança inocente vai. A mãe ou o pai também vão. Lá eles comem. Lá é servido doce, bolo, enfim. Mas não esqueça, naquele dia, é um dia que lá eles invocam os espíritos, os ídolos, os orixás, enfim. Tudo aquilo que está ali para comer, tudo foi consagrado àqueles espíritos. Tudo está contaminado, porque foi entregue, na verdade, ao demônio. Porque atrás do ídolo existe um demônio. Aí você come um pedaço de bolo, que vê que foi ofertado aos espíritos. Como aquele bolo foi entregue ao demônio, e você comeu um pedaço, o que acontece quando você volta para casa? Ele acompanha você, porque você tem dentro de você algo que é dele, e ele vai começar a cobrar de você. Por isso que a vida da pessoa não vai para frente, tudo quebra, nada dá certo, é tanta coisa, a vida da pessoa se torna um emaranhado. Pensa um pouco nisso. Antes de você se converter a Jesus, será que você não se envolveu com esses tipos de práticas que a Bíblia condena? Quer outro exemplo? Nossa, olha o que eu ganhei. Olha, a pessoa foi não sei onde e trouxe esse presentinho para mim. Nossa, que legal, olha que lindo. E vai lá e coloca na estante da sua casa, ou lá no seu quarto. E a partir daí, você começa a perceber que a sua casa não é a mesma. A sua família não é a mesma. O seu humor mudou. Você se tornou uma pessoa mais irritada, uma pessoa mais, estúpida. Tudo incomoda você. Você começou a brigar com todo mundo. Nada começou a dar certo. Tudo começou a dar errado na sua vida. Preste atenção, querido. Quando você recebe um alimento, preste atenção, igreja. Quando você recebe um alimento que você não sabe de onde veio, ou um presente que você não sabe quem trouxe, de onde veio, em quais mãos esse presente passou, ou este alimento passou, não coma. Você pode até agradecer. Obrigado, Deus abençoe. Lixo. Guarde isso. São Paulo diz, 1 Coríntios 10, 20. Quem oferece, oferece ao ídolo, na verdade está oferecendo ao demônio. Este tipo de alimento, não coma. Só para terminar, uma vez, eu fui a Salvador, primeira vez que eu fui a Salvador, que é um lugar maravilhoso. O povo baiano é um povo muito bom, muito simpático.
devagar. O baiano é bem devagarinho, não sabe? Mas é um povo bom. Eu estava com uma vontade de comer acarajé. Uma vontade de comer acarajé. E eu fui lá no centro histórico de Salvador. Eu vi lá muitas baianas vendendo acarajé com aquelas roupas. Eu estava com um irmão e perguntei: irmão, onde eu posso comer um acarajé de uma pessoa que é crente em Jesus Cristo? Uma pessoa convertida a Cristo. Aí ele me levou numa barraquinha de uma irmã baiana que é evangélica, consagrada ao Senhor. Aí eu comi o acarajé. Entende, irmãos? Algumas pessoas dizem assim: ah, padre, isso é muito radical. Ah, tem nada a ver, meu, tem nada a ver. Não tem? Irmãos, não brinquemos com a salvação da nossa alma. Não brinquemos com o que nos ensina esta palavra. Amém, meus amados?